Fala pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. Esse vídeo aqui é um oferecimento da Superbet, como você pode ver aqui na minha camisa, ó. A camisa bonita pra caramba, esse peito de pombo aqui. Hã? Já fez teu cadastro na Superbet? Ainda não? Então, ó, aponta o celular aqui para esse QR Code ou vai no primeiro link da descrição, faça seu cadastro e ganha até R$500 de bônus em dobro, viu? Amanhã tem jogo do Fluminense, hein? Aproveita esse bônus aí pra poder fazer a tua fezinha e, quem sabe, tirar um dinheirinho extra aí, mas claro, com responsabilidade e toda a moderação do mundo. É só pra brincar, beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Nesse vídeo aqui, atualizações sobre os principais assuntos do Fluminense, incluindo SAF, reforços, chegada de jogadores, saída de atletas e muito mais. Diretamente da boca do presidente Mário Bittencourt. Ele está participando de um congresso hoje, sexta-feira, dia 23 de agosto, e participou de um podcast da Flash Score. E eu pude assistir, fiz algumas anotações e trago as atualizações aqui para vocês. Dessa vez sem nenhum tipo de especulação, ouvindo diretamente aí da boca do presidente, tá? Além disso, temos uma excelente notícia, né? O meu xará, o Andrezão, ele foi convocado para a seleção brasileira mais uma vez. Dessa vez aí pelo Dorival Júnior. Então, para os antes aí que reclamavam que o André só era convocado pelo Diniz, né? Tá aí o André convocado pelo Dorival Júnior. E isso é excelente pra gente, porque o Mário falou sobre o André também, sobre essa possível venda do André. E a gente sabe que uma convocação para a seleção brasileira só potencializa mais o valor de mercado dele, né? Se o André valia X até hoje, hoje ele vale X mais 1, porque ele foi convocado para a seleção brasileira. Se ele começar a partida como titular, ele vale X mais 2, e assim vai. O jogador de futebol se valoriza, dentre outras coisas, por convocações para a seleção brasileira. Então, deixa eu botar logo aqui a artezinha na tela, bacana, ó. Olha aí. André convocado para a seleção brasileira, o Fluminense soltou essa arte aí. Então, parabéns ao André, que é um baita moleque, né? É um baita moleque no bom sentido, um baita homem aí, né? Já não é mais moleque, já tem 23 anos de idade. E é um baita cara, né, mano? Cabra retado, homem de palavra, que tá cumprindo todas as suas palavras em relação ao Fluminense, ficar, nos ajudar, jogar, performar. Falei ontem que isso não é à toa que ele tá performando, que ele foi convocado para a seleção brasileira. Ou seja, o André, mesmo com toda a vontade de sair, de ir embora, já tá se despedindo, ele já dá como certo essa saída dele, ele continua honrando a nossa camisa, lutando, entregando o seu melhor dentro de campo. E, infelizmente, nos dias de hoje, isso não é para qualquer um. Então, essa convocação é mais do que merecida. Vamos começar falando sobre o André, então. O que o Mário falou sobre o André? Vamos lá. Seguinte, como a gente já tem noticiado aí, falamos aqui na live de ontem à noite, o Fulham da Inglaterra, isso palavras do Mário, tá? Tudo que eu vou falar aqui foi o que o Mário disse hoje nesse podcast da Confute, o nome da palestra lá, do evento que o Mário está participando com outros presidentes de outros clubes do Brasil, é a Confute Sul-Americana, tá legal? E a Flash Score é uma das patrocinadoras, tem um podcast e o Mário participou desse podcast hoje. Vocês podem encontrar lá o episódio completo aqui no YouTube, tá? Da Flash Score. Então é só você botar podcast Flash Score e você vai ver lá, se você quiser ver na íntegra, tudo que o Mário falou. Sobre o André, ele confirmou a desistência do Fulham, da Inglaterra. Confirmou também que não há outras propostas pelo André. Confirmou que o Fulham fez uma proposta de 25 milhões de euros, que foi negada pelo Fluminense. Então, algumas pessoas duvidam. Pô, será que essa proposta chegou? Segundo o Mário, chegou sim essa proposta. Foi negada pelo Fluminense. O Fluminense fez uma proposta de 35 milhões de euros, ou seja, pediu 10 milhões de euros a mais. E esperava uma contraproposta do Fulham, um valor aí mediano, entre 25 e 35. Só que o Fulham não respondeu, tá? O apresentador do podcast perguntou se, e caso não chegue outra proposta, o André poderia continuar no Fluminense o restante da temporada. O Mário falou que sim, confirmou que, sem sombra de dúvidas, vai valorizar ainda mais o André, ou seja, deu a entender que daria um aumento para o André, caso não chegue outra proposta, o André ficando, e no final do ano chegariam novas propostas, só quem sabe no meio do ano que vem. Então, aquela possibilidade remotíssima do André ficar no Fluminense o restante do campeonato, e quem sabe aí até o meio do ano que vem, ela existe, tá? O Mário deu a entender que ele não vai vender o André a preço de banana, de qualquer jeito, só porque ele prometeu. Ele deixou claro que ele deu a palavra, o André cumpriu a palavra dele de ficar, nos ajudar a ganhar a Libertadores, a Recopa, tá jogando muito, não é à toa que foi convocado, mas o Mário deixou claro que não vai vender o André por preço de banana, não.
Se não chegar o valor que o Fluminense quer agora, e se ele tiver que segurar, se o André tiver que ficar mais 6 meses, mais um ano, isso vai acontecer com o André sendo ainda mais valorizado, ou seja, ganhando um aumento, quem sabe até uma extensão de contrato para poder aumentar a multa rescisória dele e tudo mais. Tá legal? Um outro assunto que foi abordado foi sobre a chegada de jogadores. O Mário não falou sobre atacante, sobre a chegada de atacante, mas falou sobre a chegada de lateral esquerdo, tá? Confirmou que fez uma proposta pelo lateral esquerdo Gabriel Fuentes, jogador colombiano, do Júnior Barranquilla, né? E só que também confirmou que o Júnior não respondeu até agora. O Fluminense enviou um documento mostrando interesse no jogador, perguntando se o Júnior tinha interesse na negociação do jogador, e até agora o Flu está esperando uma resposta que não teve. Então o Júnior não respondeu ainda se quer negociar o Gabriel Fuentes e quanto quer nele. Sendo assim, o Fluminense está no aguardo, mas tem a intenção sim de contratar um lateral esquerdo. O Mário justificou que devido à lesão do Diogo Barbosa e à lesão do Marcelo, que segundo ele já está voltando, está em fase final de recuperação, só temos o esquerdinha. E é um menino muito jovem e tudo mais, e afinal de contas é um lateral esquerdo, né? Então sim, pessoal, o Fluminense vai contratar um lateral esquerdo, tá aguardando a resposta do Júnior, não sei até quando o Fluminense vai esperar sobre isso, mas assim que o Júnior der uma resposta, o Fluminense vai fazer uma proposta e quem sabe aí nos próximos dias a gente não tem a novidade sobre isso, tá? Um outro assunto que o Mário falou foi sobre SAF. Ele deixou claro que o Fluminense vai se tornar uma SAF. Sim, pessoal, é isso mesmo, tá? O Mário falou que ainda esse ano tem a expectativa dessa transformação do Fluminense em SAF, mas que a ideia é fazer isso sem um controle total por parte do investidor. Ele falou que a ideia é fazer algo parecido com o que o Fortaleza fez, e aí o apresentador falou, mas dos clubes que já são SAF, que tem investimento, seria parecido com qual? E aí o Mário falou que seria parecido com a do Bahia, tá? Que tem a parceria lá, né? Virou SAF através da compra do Grupo City. Que a ideia é, o investidor que chegar no Fluminense, ele faria um aporte para o pagamento da dívida, separaria uma parte desse dinheiro, claro, para investimento no futebol, e conforme essa dívida fosse sendo paga com o passar do tempo, o investimento no futebol ia aumentando. Ou seja, começa pagando muita dívida, pouco investimento no futebol. Conforme o pagamento da dívida for diminuindo, ou seja, a dívida for sendo paga, o investimento no futebol ia aumentando proporcionalmente. Então, essa é a ideia de SAF que o Mário falou que tem. Confirmou aí que o BTG é o advisor, né? Tá no mercado aí procurando investidores e que a expectativa é que isso aconteça ainda esse ano de 2024. Então, você que gosta de SAF, pode se animar. Você que não gosta de SAF, lamento, mas o Fluminense vai se tornar uma. Não nos modelos aí Cruzeiro, Botafogo, Vasco, mas no modelo parecido com o do Fortaleza e do Bahia. Apesar do Bahia ter o controle total, quando o apresentador do podcast perguntou, mas me cita um projeto parecido de como seria aplicado essa grana do investidor. E aí o Mário citou o Bahia. O Grupo City está sanando o Bahia, pagando todas as dívidas, já montou um time forte de futebol e conforme essas dívidas forem diminuindo, sendo pagas, o investimento no futebol vai aumentando proporcionalmente ao longo do tempo. Ou seja, seria um trabalho, digamos, de médio a longo prazo, tá? Para quem espera o Fluminense se tornar SAF e ter um investimento, boom, explosivo no primeiro momento, isso não vai acontecer, não. Tá legal? E um outro assunto que o Mário também tratou lá, perguntado pelo apresentador do podcast, é se o futebol brasileiro deveria ter um fair play financeiro e um teto salarial, né? E se concordou com o John Textor, porque o John Textor falou que tinha que ter um teto salarial no futebol brasileiro, porque senão o Bahia, dos próximos 20 anos, vai ganhar 18, 19 campeonatos brasileiros se não tiver um teto salarial. Por quê? Porque o Bahia, o Grupo City, contrata jogadores pagando salários altíssimos, né? O Mário falou que discorda, que ele discorda do teto salarial, que não deveria ter teto salarial no futebol brasileiro, e sim um fair play financeiro. O que é teto salarial no futebol brasileiro, pessoal? Os clubes só poderem pagar, por exemplo, tá? R$1 milhão. R$1 milhão é o máximo de salário que pode pagar para todos os clubes da Série A, por exemplo, do futebol brasileiro. Ninguém pode ter um salário, nenhum jogador de nenhum clube do Brasil pode ter um salário maior do que R$1 milhão. Isso é teto salarial. O Mário discorda. Ele falou que cada clube ele tem que ter a liberdade de gastar, de pagar o salário que ele quiser para os seus jogadores.
Teto salarial. Se eu quero pagar 2 milhões para um jogador, eu posso pagar. Se eu tenho a minha folha, se eu tenho uma receita, eu vou falar um valor qualquer aqui, tá? De 10 milhões de reais. E eu quero pagar o salário de 5 milhões de reais para um jogador ou para um treinador e dividir os outros 5 milhões para os outros 30 funcionários da folha, é problema meu. Cada clube que se resolva. O que o Mário falou que tem que ter é um fair play financeiro. O que é o fair play financeiro? É o clube não poder gastar mais do que ele arrecada. Então, se você arrecada 300 milhões por ano, você não pode gastar 400 milhões em contratações. Você está gastando mais do que aquilo que você arrecada. Então, isso é equivocado, isso é errado. Eu também concordo com isso. Tinha que ter fair play financeiro. Engraçado o John Textor pedindo teto salarial e não fair play financeiro, né? Por que ele não pediu fair play financeiro? Porque se tivesse fair play financeiro, o Botafogo estava lascado. Porque o Botafogo está gastando mais do que aquilo que ele arrecada. Né? Então o John Textor está olhando, como sempre que eu falo no futebol brasileiro. É por isso que eu não acredito em liga, não acredito em porcaria nenhuma. Porque cada um olha para o seu próprio umbigo, cada um olha para o seu próprio rabo. Eles querem saber o melhor para si. Eles não querem o melhor para o futebol brasileiro, eles querem o melhor para o clube deles. Tá? Então, nesse ponto aí, eu concordo com o Mário também. Teto salarial. Eu acho até que poderia ter o teto salarial e o fair play financeiro. Eu acho que poderia ter os dois, na verdade. Tá? Bota um teto aí, sei lá, de 1,5 milhão de salário e ninguém pode pagar mais do que isso. Acabou. E cada um que faça a gerência dos seus recursos aí da melhor maneira possível, da forma mais competente possível. E também acho que tinha que ter o fair play financeiro. Você não pode gastar mais do que aquilo que você arrecada, porque você faz dívidas. E aí é sacanagem, né? Um clube trabalha direitinho, quer pagar suas dívidas, não gasta mais do que arrecada, enquanto o outro lá não paga ninguém e fica contratando e vai empurrando dívida, fazendo bola de neve. Aí é uma competição desigual. Então, na minha opinião, tinha que ter teto salarial e tinha que ter fair play financeiro. Tinha que ter os dois. Porque aí você causaria um equilíbrio maior no futebol brasileiro. Mas é aquilo, né? Eu sou um sonhador. Esperar que todo mundo olhe para o melhor pro futebol brasileiro é ilusão. Cada um quer saber do melhor para si. Não é verdade? Ou não? É mentira. Qual é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários. Tá legal? Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se não deixou o like, deixa o like agora. E não esquece não de se inscrever no canal, tá? Ó, QR Code da Superbet tá aqui, pessoal. Dá essa moral aí, faça o teu cadastro. É de graça. Você faz o teu depósito lá. Você vai receber em bônus em dobro aquilo que você colocar até R$500. Até R$500 de bônus em dobro de bônus de boas-vindas. Faça sua fezinha com moderação e com responsabilidade. Tá legal? Beijo grande, fiquem com Deus, um forte abraço. Saudações tricolores e vence o Fluminense.